que significa adultério espiritual. Muito bem, adultério espiritual é você colocar... Deixa eu te dar aqui um exemplo, irmã Marlene. Isso aqui é uma água pura. Se eu colocar aqui uma gota de limão, ela foi adulterada. Se eu colocar uma gota de leite aqui, eu adulterei, ela não é mais pura. O que é adultério espiritual? É tudo aquilo que se agrega ao Espírito Santo, ou à pureza da palavra. Deixa eu te dar um exemplo. No parágrafo 143 da mensagem à era da igreja de Esmirna, o profeta William Branham disse: Deus levanta um ministério, deste ministério nasce outros ministérios que nem sempre aprendem a ficar apenas com o que o mensageiro falou. Então, o mensageiro falou é a pureza, porque é isto que é a dificuldade hoje mesmo dentro da própria mensagem. Ó, o mensageiro falou foi isso, ó, trazendo o povo de volta para aqui, para a Bíblia. Isto é o que o mensageiro falou. O irmão Branham não acrescentou uma só letra à Bíblia. Ele nos trouxe para viver a Bíblia na sua pureza, na sua integridade. O trabalho do ministério de um profeta é fazer esta Bíblia aqui, ó, se tornar mais clara, dizer isso aqui se encaixa com isso aqui se encaixa com isso aqui está montado o quebra-cabeça. Este era o ministério de um profeta. Ele chama isto, no primeiro selo, disse: o ministério do sétimo anjo não é um ministério especial, ele apenas junta os cabos soltos, ou seja, tudo que os apóstolos, os profetas falaram que estavam desconectados, ele vai simplesmente colocar no lugar, mas não pode, não deve acrescentar. As pessoas pensaram, mas com essa espiritualidade que você tem, você poderia escrever outra Bíblia, dizer seria falso. Então, isto é uma coisa que precisa estar na nossa mente. Então, falar o que o mensageiro falou é falar o que a Bíblia diz. Agora, eu estou vendo, por exemplo, olha aqui, a Bíblia mostra o estado de, vamos pegar aqui, de um líder, como ele deve agir. Se ele não agiu da maneira que a Bíblia está dizendo e quer fazer com que as pessoas estejam engolindo a vida dele desordenada, porque se eu tomar o parágrafo 165 da mensagem respeitos, por exemplo, o irmão Branham diz: se você não pode respeitar um homem, respeita o seu ofício. Está falando lá de pastor. Então, porque Deus colocou aquele homem para ser seu pastor. Preste bem atenção. Um verdadeiro pastor, a gente tem que separar verdadeiro de falso. Verdadeiro é aquele que vive e tem um exemplo para deixar para o rebanho. E falso, não, mas o profeta diz lá que o presidente dos Estados Unidos, se ele falhar, falhar é uma coisa, pecar voluntariamente, conhecendo é outra, muito diferente. Então a gente precisa de ficar com o que a Bíblia ensina. Pecado é pecado e tem o caminho para acertar. As pessoas não querem. Então, disse o profeta William Branham, na sequência do 143 que eu estava respondendo. Ele disse: quando as pessoas não ficam com aquilo que o mensageiro falou que ia ficar com a palavra, disse, logo a mensagem não é mais pura. Por quê? Porque colocou um pensamento lá dentro. Começa a falar uma coisa que não é mais do que o que a palavra ensinou, já é um pensamento humano, então é uma doutrina humana, e isto é adulterar espiritualmente, é transgredir aquilo que está originalmente puro. Isto é adultério.